Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek. Estou aqui para falar de um filme que eu assisti no cinema depois de muito tempo. Estreia hoje, vocês já viram no título, né? Não sei porque eu fico fazendo tanto suspense, mas eu vou falar de Freaky no Corpo de um Assassino, com dois atores que, assim, são bem queridos, inclusive uma atriz de The Society, que causou grande polêmica com o cancelamento, mas estou aqui para falar desse filme, que é um filme que teve o seu painel na CCXP nesse final de semana. Eu assisti esse filme na semana passada, uma cabine de imprensa. Vou contar mais para vocês como foi a minha experiência da volta aí do cinema, mas eu já adianto que eu gostei bastante, então fica aqui, eu vou falar sem spoiler, tá bom? Então fiquem até o final, eu vou falar sem spoiler, ok? Então vamos lá falar de Freaky no Corpo de um Assassino. Sabe aquele filme que você vai assistir sem muita expectativa? Porque assim, eu assisti o trailer e falei, tá, gostei, legal, gostei da trama, gostei, tal. Só que aí eu falei, não vou criar expectativas, porque pode ser que eu sente lá no negócio, assista e não goste. Então, fui bem amena e fui surpreendida por esse filme. Não foi só pelos atores, mas eu gostei da maneira como eu fui conduzida do início até o fim. Então essa análise aqui desse vídeo e essa crítica vai ser uma crítica muito da minha experiência de como foi que eu assisti, apesar de como o roteiro foi conduzido, certo? E Freaky acompanha a história de uma adolescente que se chama Millie, interpretada pela Katherine Norton, que é a protagonista e foi a protagonista de The Society, que infelizmente foi cancelada pela Netflix. Infelizmente também tivemos muitos cancelamentos em 2020, que foi muito prejudicado pela pandemia, por tudo que a gente passou. Whatever. E aí, essa protagonista, que é a Millie, ela tem os problemas lá na escola dela, que não é muito aceita, problemas sociais, ela tem um crush por um menino, tal. E aí, esses dois amigos já são mais resolvidos, só que ela não, ela ainda tem as indecisões, ela não fala muito em problemas com a família, que tem uma irmã e uma mãe. E aí, em um momento que ela tá saindo lá de um jogo que tem na escola, à noite, olha que doida, ela tava esperando alguém para buscar ela, o celular sempre acontece, né? Tudo nesses momentos acontece alguma coisa. E aí, ela dá de cara com um carniceiro. E aí esse carniceiro, ele vai atrás dela para poder matar mesmo, porque nas primeiras cenas temos cenas chocantes assim, porque esse filme é uma mistura de comédia, mistura de suspense com terror, com trash, sabe? Então, e aí ele vai para matar ela, quando ele vai matar com aquela faca super histórica, que conta uma grande história, ela se fere e ele também. E aí, na mesma hora, vem aqueles efeitos visuais que não são nada demais, e aí eles trocam de corpo. Trocando de corpo, é aí que vem toda a história engraçada de Freaky, porque ela, uma adolescente, para um corpo de um carniceiro assassino, ela não pode nem andar na rua, porque as pessoas já reconhecem, né? E ele, um homem assassino dentro do corpo de uma menina jovem adolescente em uma escola, ela vai querer matar todo mundo. E acontece, tá, gente? Não é spoiler, fiquem tranquilos, porque é um filme trash e vai acontecer. Então, essa é a graça do negócio. Pode até parecer que a trama de troca de corpos já vem em outros filmes, existe isso, acontece e tal, mas ele vai falar assim, Leslie, nossa, mas de novo esse tipo de narrativa. Mas a narrativa conduz muito bem o que você está assistindo. É óbvio que tem pontos positivos, pontos negativos. Mas como estou falando da minha experiência, e foi uma coisa assim, foi a primeira vez que eu fui no cinema depois de um tempão, né, que eu tava aí, tipo, com sede de assistir alguma coisa com aquele som, e foi um filme muito legal, que eu precisava daquele som para ter uns jump scares legais, para ter aqueles momentos de suspense, para ter aquele momento de risada, de ouvir mais pessoas rindo. Então foi tudo bem tranquilo essa cabine, é uma cabine da Universal, né? Porque o filme está sendo distribuído pela Universal. Então eu acho que vale muito a pena você assistir pela questão das emoções. O filme é uma mistura de gêneros, me lembrou muito Pânico, sabe? Com aquelas
coisas trashes, mas de uma maneira contemporânea. Então você vê aquele momento em escola, tem as ações que vão acontecendo, o momento dos crushes, então é uma mistura de tudo. Eu senti que eu dei risada, eu me assustei, eu fiquei no clima de suspense, eu fui na onda, então eu acho que assistir no cinema é algo muito positivo por conta da questão do som, da tela grande, no momento que você fica assim, ainda mais com o distanciamento social, né? Era eu, 5 fileiras, mais um, então você ficava meio que sozinho nesses momentos assim de suspense. O início, eu achei que o início foi um início um pouco lento, por questões de que alguns fatos são um pouco previsíveis, então demora um pouquinho aí, mas não demora tanto, vai uns 10, 15 minutinhos você assistindo, você vê que, beleza, previsível, as piadas, ok, você dá só um sorrisinho e passa. Mas eu achei também que depois foi muito envolvente, as coisas são engraçadas, você vai rindo, se envolvendo muito. E as atuações, eu achei que a personagem da Millie, ela tem poucas falas, então você vê mais expressões da atriz, né, tipo que ela mudou muito, além do físico, você vê as expressões dela mudando, e do ator, que é o Vince, ele já é todo engraçado, porque como eles trocam de corpo, eles têm que agir de uma maneira diferente. Então você vê muito mais ele falando, porque é uma menina no corpo de um homem, então as situações são engraçadas, né? Quando existe a troca de corpos aí nos filmes, não só em Freak, mas em outros filmes. Então, como estamos falando de um personagem que mata muito, agora eu preciso falar das cenas de assassinato. Gente, é um negócio tão freak, porque não acredito, eles foram realmente muito criativos na hora das matanças, das mortes, né? Porque no começo já tem morte de 4 jovens, então você vai ver alguém morrer do início ao fim. Então é bem bacana você pensar como isso foi criativo, porque você não quer ver as mesmas mortes de um filme num outro filme, né? Você quer ver esses momentos mais criativos dentro do roteiro, dentro da maneira como foi conduzida essa narrativa. Então acho que foi muito legal. Os personagens, né, os amigos da Millie, mais o carniceiro, eles são um trio assim super excelente depois que eles acreditam nela, aquele momento da cena que eles estão correndo. Nada disso é spoiler, tá bom? Então não estraga a experiência de vocês. Vão assistir, vale muito a pena. Comenta aqui embaixo se vocês ficaram com vontade de ver. E eu acho que vai valer muito a pena. Se vocês assistirem, também me marquem nas redes sociais, vou deixar aqui para vocês me seguirem. E espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!